Irmãos, irmãs, aqui reunidos na catedral, participando desta Santa Missa, quero saudar também aqueles que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e pelas transmissões da FWTV. Hoje, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, nos fala sobre a confiança que nós somos chamados a ter em Deus, nosso Pai. Esta confiança que para os discípulos, como nós escutamos no Evangelho, agora proclamado pelo diácono, se manifestou no momento difícil, no momento de sofrimento, no momento de angústia para os apóstolos. O barco se afundava e eles então apelaram para Jesus, e Jesus foi ao encontro da necessidade deles, acalmando a tempestade. Tantas e tantas vezes, queridos irmãos, nas nossas vidas, nós já experimentamos esta ação de Jesus que acalma a tempestade da nossa existência humana, muitas vezes do drama, das dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia. E a missa de hoje certamente nos ajudará a confiarmos mais no Senhor. Como vocês perceberam, nós colocamos aqui, junto ao altar, um quadro de um dos santos da igreja, um santo moderno, atual. Faleceu há pouco tempo, 1975, São José Maria, um sacerdote espanhol que, durante a sua vida, recebeu de Deus uma inspiração para dizer à igreja, naquela época, naquele tempo, isso foi em 1928, São José Maria entendeu que Deus confiava a ele uma missão, a missão de espalhar pelo mundo uma mensagem. E durante a sua vida inteira, desde 1928 até a sua morte, em 1975, ele se dedicou de corpo e alma a espalhar pelo mundo esta mensagem. E é uma mensagem que hoje, para nós, certamente já escutamos isso muitas vezes, mas naquele tempo, naquela época, era uma novidade. E São José Maria sofreu muito por causa desta novidade, por causa deste anúncio que ele fez à igreja e ao mundo. E a mensagem se resume em alguns pontos fundamentais. Primeiro, o chamado à santidade. Naquela época de São José Maria, a ideia na igreja era a seguinte: se você quiser ser santo, quiser ser fiel a Deus de forma radical, você deve procurar um convento, um mosteiro. Ali você vai viver o que se chamava o estado da perfeição, através dos votos. O voto de obediência, o voto de castidade e o voto de pobreza. E São José Maria entendeu que o chamado à santidade não era um chamado somente para alguns na igreja. Ele pensava e tinha entendido de Deus que todos são chamados a ser santos, cada um vivendo onde Deus quer e da forma que Deus quer. Então essa primeira mensagem foi um choque violentíssimo na igreja. Muitas ordens religiosas, naquele tempo, na Espanha, criticaram muito essa ideia e esse princípio, porque eles acreditavam que eles eram privilegiados na igreja, chamados à santidade. E os outros tinham uma santidade derivada deles. Por exemplo, antigamente, ainda tem isso, mas tinham as chamadas ordens terceiras. A ordem terceira do Carmo, a ordem terceira de São Francisco. Eram leigos que em alguns momentos se vestiam de religiosos, punham a roupa
dos religiosos franciscanos ou carmelitas, e viviam a vida normal no dia a dia, imitando aqueles que viviam dentro do convento, aqueles que viviam dentro do mosteiro. Então São José Maria trouxe, em primeiro lugar, esta mensagem: não há privilegiados na igreja, alguns que devem dar mais a Deus do que outros. Todos nós devemos entregar a Deus a nossa vida, como Deus nos chamar. Quem Ele chama para ser religioso, se consagrar, vai ser santo assim. E você que é pai de família, você que é jovem, você que é estudante, você que é já idoso, a santidade na sua vida não é de imitar alguém, mas é de viver com amor, com generosidade, a realidade que você hoje está vivendo. Cumprindo com amor o seu dever, oferecendo a Deus a tua vida, os teus atos, as coisas que você tem como importantes, e procurando obedecer o que Deus pede a cada dia, a cada momento da sua vida. Por isso, São José Maria dizia assim que nós, normalmente, o fiel cristão leigo normal, o caminho de santificação, o caminho para ele ser santo, é o trabalho. E é viver a vocação que Deus chamou nas realidades pequenas, normais do dia a dia. Um sapateiro que passa o dia pregando pregos em sapato, costurando o sapato, ele vai ser um grande santo se ele fizer aquele trabalho humilde, simples, com amor, com generosidade, para servir os seus irmãos e fazer bem feito o seu trabalho, e para oferecer a Deus um trabalho bem feito, bem acabado. Ou seja, São José Maria, ele de certa maneira trouxe para a nossa realidade normal do dia a dia o chamado de Deus para a santidade, este chamado que Ele faz a cada um de nós. O segundo elemento importante para lembrar é a necessidade da unidade de vida. Ou seja, que nós não sejamos pessoas esquizofrênicas, espiritualmente esquizofrênicas, de personalidade dividida. Naquela época, na Espanha, havia um catolicismo oficial. Aqueles que se apresentavam como católicos, que tinham símbolos, que tinham fitas, que tinham distintivos, que tinham bandeiras, e que se apresentavam assim como católicos, mas que depois, no dia a dia, nas coisas comuns do dia a dia, esqueciam de Deus e esqueciam da sua fé. Viviam essa dicotomia, essa divisão terrível de um cristão partido em dois. São José Maria, nos seus ensinamentos, nos ensina que para sermos santos temos que ter essa unidade entre fé e vida, entre aquilo que nós professamos e aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Aplicar ao dia a dia aquilo que nós acreditamos. Um outro tema importante que São José Maria ensina é a filiação divina. Ou seja, antigamente, nós que somos um pouco mais velhos, acho que lembramos disso, né? Em alguns lugares, por exemplo, eu me lembro do colégio onde eu estudava, o colégio lá em São Paulo, tinha assim na porta da capela um triângulo, e dentro do triângulo um olho aberto assim, uma pintura. E o nosso reitor, que era um sacerdote santo, um homem de Deus, quando a gente perguntava para ele, mas o que significa essa pintura? E ele dizia assim: Deus sempre nos vê. Isso é uma verdade, e não é
invenção, não é para pôr medo em ninguém. Mas a reação que às vezes a gente tinha era de medo. De medo. No sentido assim de que parece que Deus está nos espionando sempre. A imagem que uma vez eu ouvi numa pregação é que a nossa vida é como uma teia, um fio que tem um fio de aranha e a gente está pendurado embaixo. Se a gente fizer alguma coisa errada, Deus corta aquele fio e a gente cai no inferno. Um pouco era essa mentalidade que dominava o pensamento de alguns. E São José Maria, na sua mensagem espiritual, ensinava que Deus é nosso Pai. Então ele salientava muito esse aspecto da filiação divina, filhos de Deus. E ele viveu isso de uma forma impressionante, um amor intenso a Deus, que se manifestava numa vida de oração constante. Por isso, a espiritualidade de São José Maria nos ensina que nós podemos ser contemplativos de Deus, viver em comunhão com Deus perfeita, como um monge vive num convento, no mosteiro, não tem diferença. Ele lá passa os seus dias meditando e rezando. Nós passamos os nossos dias trabalhando e nos sustentando, mas o princípio é o mesmo. É o mesmo Deus que nos ama, é o mesmo Deus que está conosco, está com Ele também. E nós devemos nunca perder esta presença de Deus na nossa vida. Ou seja, fazer as coisas sempre com amor, com carinho, da melhor forma possível, porque nós estamos fazendo para Deus e para o serviço dos nossos irmãos. Em essência, essa é a mensagem de São José Maria. A santidade no meio das coisas normais do dia a dia, a mensagem da filiação divina que nos leva a ter sempre presença de Deus, lembrar de Deus durante o nosso dia e principalmente oferecer a Deus aquilo que Ele pede que nós façamos no momento que nós estamos vivendo. O contrário da mensagem de São José Maria é o profissional que faz as coisas mal feitas, é o professor que não dá aula, não prepara as suas aulas, o estudante que não estuda, que leva as coisas meio, como se diz, no tapa, o pai de família que não dá atenção aos filhos. Isso tudo é oposição da mensagem que São José Maria veio trazer, ensinando que nós devemos estar totalmente presentes naquilo que Deus nos pede a cada momento, a cada instante da nossa vida. Queridos irmãos, eu penso que esta mensagem pode nos ajudar muito a viver a nossa vida de cristãos, com essa alegria de saber que nós somos filhos de Deus, que Deus nos ama, que Ele cuida de nós, que não há tempestade que vá afundar a barca da nossa vida em nenhum momento. E que nós que confiamos em Deus e amamos a Deus e buscamos a Deus, entendemos que Ele quer estar sempre presente na nossa vida. O grande esforço que nós somos convidados a fazer, olhando a mensagem deste santo da igreja, é de nunca esquecer que Deus está sempre conosco, sempre nos acompanhando a cada momento, a cada instante da nossa vida.